São Paulo, é muito bom, né, a gente debater assuntos de interesse ao nosso país e vamos falar um pouquinho sobre os caminhoneiros. Vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra que está acontecendo lá fora e que realmente nós brasileiros, o país todo, o mundo todo, realmente está muito preocupado aí para uma terceira guerra mundial. Jota, eu queria ver aqui uma reportagem da revista Metrópole, né, do meu Comunicação Metrópole, que inclusive é esquerdista. Metrópole é esquerdista. Certo. Mas ele botou uma nota muito interessante, eu faço questão de trazer, inclusive trazer pelo jornalista Mário Sabino. Ele diz: o homem que saiu da cadeia para salvar o planeta, né, e aparentemente pode afundar o Brasil. Queria que José lesse esse texto, por favor. Lula, o homem que saiu da cadeia para salvar o planeta do aquecimento global, segundo o New York Times, pode, antes disso, afundar o Brasil. Talvez não faça tanta diferença assim para a Terra, desde que deixemos a Amazônia para os noruegueses cuidarem dela. Continue. Hoje o dólar bateu R$ 5,50 e vamos ver como se comportará na Bolsa de Valores, que ontem caiu 2,5%. O mercado bolsonarista, como o jornalista pitoresco anda adjetivando, está apavorado com a PEC de transição, que prevê um Bolsa Família por tempo determinado e esperará em 2023 uma conta de 175 bilhões de reais a mais nos gastos do governo. Para completar o pavor, Fernando Haddad está cotado para ser ministro da Economia. Mas não há com que se preocupar. Antes de fuzilar os fundamentos econômicos mais básicos, Fernando Haddad dirá que leu livros, assim como o camarada Stalin, e tudo bem. Complicado demais isso. Fernando Haddad cotado para o Ministério da Economia. Fernando Haddad foi um péssimo ministro da Educação. Fernando Haddad foi o pior prefeito de todos os tempos da cidade de São Paulo. É um cara desse. O PT está fechando a agenda econômica nele mesmo. Agora, isso foi bom para quem fez o L, o Malan, o Henrique Meirelles, a Madalena Landau. São os tucanatos, aqueles tucanos que o Alckmin está lá como vice-presidente. Nós vamos aqui e vamos ajeitar a economia do país. Vamos fazer com que Lula se torne um Lula não tão progressista, não tão esquerdista, mas de centro. Lula fechou a boca de todo isso, não. Quem vai mandar é aqui. Quem vai mandar é o PT. Ele não está preocupado com o teto de gasto, ele não está preocupado com a responsabilidade fiscal, não está preocupado com nada disso, não. O negócio é meter a mão. Já tem na transição 300 pessoas. Uma transição com 300 pessoas, aquilo ali já se prevendo, um que quer um cargozinho de diretor de estatal, outro que quer um cargozinho de chefe de gabinete, outro que quer ser um ministro, outro que quer ser... É lotear o país, acabou, meu irmão. Se não tiver cuidado desse país, vai para a bancarrota já. E a estratégia até no Exército, colocar algum comunista lá. Perfeitamente. Quer interferir na própria... as Forças Armadas, colocar uma pessoa dele lá para começar a moldar muita coisa para chegar no objetivo deles. Eu estava vendo ontem no site uma reportagem que o candidato mais cotado para ser o superintendente da Polícia Federal, claro que a gente não tem nada contra isso, ser humano é ser humano, mas é uma pessoa do PSOL que é homossexual. É uma coisa muito, olha, é muito complicada as situações. Que defende uma bandeira que vai querer... Você entendeu? Que defende uma bandeira que impregnar na família. Na família. Exato. Vai mexer com a família. Até o próprio LGBT estão pedindo aí um ministério para eles mesmos. O ministério... são coisas que, sabe, são coisas absurdas que a gente tem que começar a filtrar e começar também, como homens de Deus, começarmos a orar e buscar em Deus uma solução para esse negócio, porque eu creio que a coisa não vai ficar tão fácil. Mas eu estava vendo aqui uma situação muito interessante. A nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte, hoje, ela deixou o povo brasileiro totalmente apavorado. Porque começou, Cícero, Simplício e Jota, começou a trabalhar uma campanha pró-Lula.
depois deu seguimento até a eleição. Porque, por exemplo, se você olhar o Barroso, eu tenho aqui algumas coisas do ministro Barroso, que até então, antes de se declarar literalmente esquerdista, parcial, ele tinha uma atuação até razoável no Supremo Tribunal Federal. E meteu o cacete até em corruptos e fez falas assim fortes contra a corrupção. Isso há 5, 6 anos atrás. Mas se nós observarmos hoje o Barroso, por exemplo, o Barroso viajou para o exterior e foi participar de um congresso que diz, patrocinado pelo Lehman, que é o diretor-presidente e o dono da Ambev, que é esquerdista, lulista, patrocinado por esse evento, e ele foi participar de um evento chamado Como Tirar um Presidente. Como substituir um presidente da República. Isso é grave. Isso antes da campanha. Isso foi discutido no Brasil inteiro. Então Todo foi mundo bem sabe disso. arquitetado aí. Muito... Então, ele, antes da campanha, ele já foi para esse congresso como tirar um presidente. Depois no congresso, ele evitou o voto impresso, ameaçando lá os deputados. Ele virou, já estava tudo programado para que tivesse a eleição com o voto impresso. Eu não sei por que tanto medo de mais legalidade no voto. E ele foi mais lá, transparência. E o Barroso foi lá pessoalmente, intervir. Foi ameaçar ali deputados. Olha, você tem um rabo preso. Foi articulado, Porque, articulado. O que é que acontece no país? O que acontece é que tanto deputados federais como senadores, eles foram privilegiados. E só quem pode julgar eles é o STF. Então o STF tem na mão vários e vários políticos aqui na palma da mão. Não, se você for contra o meu pensamento, eu vou levantar, vou pegar aqui, vou dizer, engavetar o teu processo. E o cara tem medo de ir para a cadeia. Olha que complicação. Como é canceroso esse tal de foro privilegiado que isso devia acabar. Isso voga para deputado federal? Voga também para o Senado? E senadores. Senadores e deputados. Não, o Senado está na mão, literalmente na mão. Por isso que ele foi pessoalmente lá fazer o trabalho E dele. o Pacheco, o presidente do Senado, ele é advogado daquelas mineradoras que teve a invasão das águas em Brumadinho. E ali é bilhões e bilhões de indenização. E a banca de advogado deles, onde ele é advogado, certo? O escritório de advogado do presidente do Senado está com essa causa onde? No STF. Aí para chegar nisso aí, pastor, A coisa é muito complicada. para rapaz. chegar nisso aí, tem uma coisa também. A renovação desse ano do pleito lá para deputado federal ficou só apenas 40% dos que estão hoje. 40% foram apenas renovados. Não, 60% foi a renovação e ficaram só apenas 40%. Jota, nós teríamos uma mudança muito grande nesse país para a normalidade, da legalidade, da moral, se Bolsonaro tivesse sido eleito. Correto? Com o Lula não, o Lula é prático em comprar parlamentar. O primeiro escândalo foi no mensalão, ele estava comprando parlamentar. Então não se iluda não, porque muitos desses caras que entraram pelo PL já estão negociando com ele para apoiá-lo. Tanto do PSE, tanto do PL, como do republicano, já estão negociando, já estão querendo a metade. Então, se Bolsonaro tivesse ganho uma coisa, com Lula ganhando é outra, porque Lula sabe mexer nisso aí. Isso aí ele sabe fazer. Agora nós sabemos que Bolsonaro no voto foi eleito. Agora Exatamente. houve fraude eleitoral, trabalhado com todo amparo aí com os ministros, o senhor Alexandre de Moraes. Bolsonaro ganhou essa eleição. E não foi só do segundo turno, não. Ganhou o primeiro também. Aí você Foi manipulado. Mas pode ter uma terceira eleição? Aí é uma complicação. Grande. Olha, para você ter ideia, vamos voltar aqui o Barroso. Então, ele participou, antes da campanha, como tirar um presidente. Depois ele foi no Congresso e obrigou os parlamentares praticamente a votar contra o voto impresso. Correto? E ele disse, Bolsonaro só é eleito sobre o meu cadáver. Já foi um recado Barroso forte. disse isso. Isso antes da eleição.
Então se confirma aquela palavra não, que ele disse, escuta. eleição não se ganha, se toma. Aí depois ele chegou e disse, É arquitetado. eleição imitando o Zé Disseu. Eleição não se ganha, se toma. Repara as prerrogativas, o que aconteceu antes da eleição. Aí vamos lá mais um pouquinho para o nosso amado amigo lá, o Barroso, o iluministro. É amigo? É o iluminado. É amigo? Oi? É amigo? Não, tem que tratar como amigo, você pode mandar me prender. Não é amigo, não e companhia. Então, o voto impresso. E depois, Bolsonaro foi eleito sobre o meu cadáver. Jantou com o advogado de Bolsonaro, advogado de Lula, lá em Nova York. E a frase que não quer calar da semana de Barroso. Quando foi questionado por um cidadão, quando o cidadão falou lá em Nova York sobre como é que se diz? O código-fonte, se realmente deu uma resposta, por favor, com todo respeito, o código-fonte vai ser entregue às Forças Armadas. Ele simplesmente se virou para o cara e disse: perdeu, mané. Agora veja a expressão, pastor. Veja a expressão de um ministro. Perdeu, mané. Perdeu, mané. O que é que você entende por perder, mané? Quando você é assaltado, o cara mete um revólver nos teus peitos, ele diz o quê? Perdeu. Perdeu. Então, só um bandido pode usar essa expressão e sempre usa essa expressão. Talvez o roubo não tivesse sido de um celular ou de uma carteira, mas o perdeu, mané, quando o cara estava questionando a eleição, o roubo pode ter sido a eleição. A nação brasileira. Você Agora, entendeu? isso Isso é tem muito um grave. Aí ontem o Randolfo Rodrigues sendo questionado, em Brasília, quando chegou no aeroporto, por uma mulher, ele olhou para a mulher e disse: perdeu, mané. Quer dizer, é uma associação só mesmo. A coisa é muito grave. O Randolfo Rodrigues é aquele que o partido dele não tem voz, não tem nada, porque só tem um senador no partido inteiro, que é o Rede. Correto? Perfeito. Mas tudo que ele queria, ele corria para o STF, e o STF estava ganhando de causa ele contra as pautas bolsonaristas. Quer dizer, é um conluio, mano. Aí é por isso que o povo está na rua, e a mídia não mostra, mas o povo está, o Brasil está em ebulição, o povo está na rua. O povo está na rua há 19 dias. E vai ficar mais Nesse ainda. país. E vai ficar até o último suspiro que eles tiverem. Então vamos repetir aquela frase. O povo, mais humilde que seja, Jota, mais humilde, seja lá, seu Joaquim, Dona Maria, lá na zona rural, a pessoa que não tem, que nunca estudou, que não teve oportunidade que muitos têm, na mentalidade dele, sabe, porque está ouvindo pelo rádio, vendo pela televisão, que esta eleição, ela foi manipulada, ela foi roubada. Bolsonaro foi roubado, foi tomado. E quem fez isso daí? O próprio Supremo, na pessoa de Alexandre de Moraes e Barroso. A gente pode dizer isso aí? Podemos dizer sim. Por quê? Porque foi tudo arquitetado, manipulado, desde antes. E ele próprio professa que sua linguagem antes. Campanha, eleição não se ganha, se toma. E agora com a linguagem vulgar, a linguagem de vagabundo, de ladrão mesmo. Porque hoje está sendo até em tom de brincadeira, muita gente até diz, mas é a linguagem de bandido, de vagabundo, de ladrão. Perdeu o mané quando assalta. Veja aí, um ministro da Suprema Corte, pastor Paulo, J. Neto, ouvintes da Queimadas FM, um ministro da Suprema Corte do Brasil se expressar desta forma. E declarando mesmo a desconfiança do povo brasileiro que a eleição foi tomada, foi roubada. Porque, na realidade, o voto, ele não é auditável. O voto, ele é secreto, mas a sua contagem tem que ser pública. Só que as urnas não permitem isso. E é obrigado. As urnas não permitem a auditagem dos votos. Tá certo? Então, o PL, o partido lá do Bolsonaro, está entrando, se eu não me engano, já segunda-feira, com o pedido de anulação da eleição, trazendo provas. Mas quem é que vai julgar? O próprio TSE. Tu acha que ele vai condenar ele mesmo? Não vai.
Mas isso é subsídio, porque vai vir as provas à tona. Vai vir para as pessoas. Correto? Por enquanto a gente não pode tratar isso. Mas como é que a gente pode dizer que a eleição pode ter favorecido um candidato? Por todas as artimanhas que vinham acontecendo dentro do órgão, que é o órgão fiscalizador, é o órgão gerenciador, o órgão que faz a eleição, que toma conta de uma eleição que tem que ser transparente, que tem que ser legal. Esse órgão tomou um partido. Ele tinha um lado. Como? Vamos ver os exemplos. Por exemplo, o Radiolão. O que foi o Radiolão? Mais de 1 milhão de sessões a mais nas rádios de propaganda de Lula do que de Bolsonaro. Olha que desvantagem desgraçada, irmão. As inserções que foram Inserções, 154 mil por aí, né? 1 milhão. Mas foi no Brasil inteiro ou só no Nordeste? Mas no Nordeste. Teve no Brasil inteiro salteado. Por isso foi mas manipulado. O negócio foi dentro de Pernambuco e sertão de interior de Pernambuco e interior da Bahia. A maioria. Correto? Então, quando você olha, teve o Radiolão, teve também muita coisa grave. Por exemplo, foi proibido a campanha de Bolsonaro falar de fatos verdadeiros. O que é fato verdadeiro? Aquilo que é verdade. Lula não foi condenado, então ela não podia dizer que ele era condenado, nem que era descondenado. A campanha de Bolsonaro foi proibido dizer que Lula tinha amizade com o Ortega, com o Maduro, quando todo mundo sabe, isso é fato. Mas foi proibido sair essas falas no programa eleitoral de Bolsonaro. Mas no programa eleitoral do Lula podia tudo. Agora, pastor Paulo, me diga uma coisa. Como é que um presidente da República, na história do Brasil, vamos lá, na história do Brasil, como é que um candidato a presidente da República, diante de mais de 5 mil cidades do Brasil, ganhar somente em Santa Cruz? Olha aí a interrogação. A minha mente simples, humilde, medita nisso aí. Como é que um candidato a presidente da República, um Bolsonaro que vinha para o Nordeste, que era um mar de gente na rua, milhares e milhares e milhares, e de repente não ganha, só ganhou uma cidade. Em Pernambuco. Então, no Pernambuco. Diante de 5 mil cidades, aí no Nordeste só ganhou em uma cidade. Então aí está claro que houve manipulação nas urnas. E teve cidades também no estado do Ceará e também da Bahia, de que Bolsonaro zerou. Que era 100% Lula. 100%. Não caiu sequer um voto para Bolsonaro. É impossível isso? É impossível. Então veja bem, teve manipulação? Teve. Por isso que o Brasil está aí gritando, como nós estamos gritando também aqui nessa manhã. Estamos gritando, houve manipulação nas urnas. E a prova está aí. Como é que um candidato a presidente da República, diante de 9 estados do Nordeste, só ganhar em Santa Cruz? Houve todos os favorecimentos dentro da campanha do Lula. Por exemplo, o Bolsonaro na campanha do Lula, na televisão, poderia chamar o Bolsonaro de misógino, de homofóbico, de fascista, de fascista, de golpista, podia tudo. Na do Lula, não podia acusar Lula de nada. Nada, não podia dizer o que ele era, o que ele foi. Você não podia trazer os fatos, as verdades. Mas Bolsonaro você podia acusar. O Janones, um deputadozinho velho mequetrefe, e aquilo é um mequetrefe, aquilo é um caba de pé, aquilo é um sacana. Ele inventou, dentro de uma propaganda eleitoral, de que o ministro da Previdência de Bolsonaro seria o Fernando Collor, para tomar o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, já estava tudo arquitetado, para deixar os aposentados sem dinheiro. E jogou isso dentro da grande mídia, dentro do radiolão, dentro dos programas de rádio, dentro do interior, meu irmão. Aí o velho vai votar em quem? Bolsonaro podia falar, porque estava lá isento. Não se ouvia Bolsonaro, nada. Se ouvia Lula. Somente. Aí está, quer dizer, é uma forma de manipular, por isso que nós estamos dizendo. A eleição de Bolsonaro foi tomada, foi roubada, manipulada e veio aí do próprio Supremo. Agora eu vou dizer uma coisa, vão sofrer muito... Justiça eleitoral. Não, vai sofrer muito o povo brasileiro, daqueles que achavam que com Lula, a volta do retorno de Lula, vai trazer grandes maravilhas para o povo. Primeiro,
o que se fala aí que vai acabar aí o Auxílio Brasil, vai voltar para o Bolsa Família, mas não vai ser essas coisas não. Não vai ser essas coisas. Principalmente o valor de 600 caindo para R$405. Mas, Jota, entenda uma coisa. Não, Jota. mas mesmo assim, pastor. E tem mais. No lado da educação, não vá pensar o que Bolsonaro fazia em termos de mandar dinheiros e mais dinheiros para estados, para melhorar a educação, que não vai melhorar não. Porque o teto de gastos, 200 bilhões, vai ser estourado para quê? Para favorecer ao seu próprio ministério. Jota, o pior disso tudo, você não está entendendo. Se estourar o teto de gasto, vai aumentar a inflação. R$600. Mesmo se o Lula der os R$600 e der os R$150 a mais da criança até 10 anos. Em fevereiro, em março, está valendo 200. Só um beijinho, baixa um pouquinho. Porque a estabilidade fiscal tem que segurar a inflação. Quando for em março, fevereiro, março, os R$600 que o Lula vai dar, vai se tornar 200. Porque a inflação está lá em cima. O quilo de feijão que hoje é R$8,50, R$9, vai para 17, 20, 22. Porque quem segura... É melhor você ter os R$600 com a inflação de 4% do que você ter os R$600 mais R$150 com a inflação de... começar a subir de 20%, 30%, 40%, 50%. Que é isso que vai acontecer. O problema todo está nisso aí. Vai dar para comer a picanha? Ele não vai segurar por causa da quebra do teto de gasto. Quem vai conseguir Aí comer a fiscal. picanha, pastor? Quem é que vai conseguir comer a picanha numa inflação dessa aí? Só a turma deles. Jota, esse negócio da picanha foi uma bravada, a gente sabe que a coisa da picanha foi para enganar besta, tolo, sabe? Serviu de chacota para que os lulistas... Picanha é a cerveja, né? Picanha com cerveja. Isso aí são uns absurdos que eu acho que só acreditava nisso que era bobo mesmo. É aquela mesma coisa de acabar a guerra sentado em uma mesa chamando o presidente, tomando uma cerveja, se não resolver, toma 2, 3, mas a gente resolve acabar com a guerra. Que eu acho também um absurdo que o próprio Lula falou. Agora vamos aqui um pouquinho para continuar, tá já chegando aí o momento, falta 15 minutos, precisamente 12 horas e 14 minutos. Um pouquinho ainda de quem está provocando toda essa ebulição no país, provocando toda essa confusão no país, provocando toda essa falta de paz no país. Alexandre de Moraes, o senhor da caneta. Ele está se achando o Deus Todo-Poderoso. Essas multas que chegaram para os caminhoneiros, agora é um assunto que falou aí, né? Nós sabemos que muitos empresários e caminhoneiros realmente tiveram aí bloqueado suas contas, né? E sabemos que os caminhoneiros agora revidaram com uma forma. A gente não vai para as BR, mas a gente vai ficar em casa. Vai parar o país em casa. E vamos ficar de braço cruzado e pronto. Por quê? Porque os próprios empresários dizem, não, já que tem essas multas aí, se ele disse que manda no país, então vamos ver se ele manda. Então todo mundo em casa. E nós vimos aí que os caminhoneiros já estão aí cruzando os braços e realmente vai faltar alimentos, vai faltar muita coisa nas prateleiras do supermercado, principalmente medicamentos, que é de grande importância, e isso vai trazer um caos. Aí eu pergunto, vai pedir lá ao ministro Alexandre de Moraes, ou então ao Barroso, vai pedir o medicamento lá, porque não são eles que realmente aplicaram a multa, porque qualquer protesto que você fizer, ou qualquer tipo de manifestação é legal. A gente leu naquela outra vez os artigos, né, pastor? Que a gente pode se manifestar. Agora, é claro que se a gente fechar uma via, né, fecha uma via e deixa a outra aberta para que as pessoas tenham o direito de ir e vir.
A Constituição, no seu artigo que garante isso ao brasileiro. Só que tem lugares do país que está tudo fechado, está bloqueado. Não estão só em casa de braços cruzados, não. Parece que tem os que estão na pista fechar lá o negócio, porque da parte dos caminhoneiros uma indignação muito grande. Por exemplo, quem carrega esse país nas costas, quem leva comida para a prateleira e remédio para dentro do hospital e dentro de farmácia, são os caminhoneiros. Aquele repórter que já faleceu, eu não sei o que, Zende, lembra o nome dele? Marcelo Rezende. Eu vi uma postagem dele que ele disse, olha, não briga com caminhoneiro não. Quer dizer, ele já profetizava isso muito antes. Porque o caminhoneiro, ele dá vida ao país, mas pode matar o país, ele pode parar o país. Marcelo Rezende dizia isso. Então, hoje, o que foi feito com os caminhoneiros são absurdos. Por exemplo, e o pior, que o tiro saiu pelo pé, aquilo que nós estávamos comentando em off. Ele bloqueou as contas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Eu dei exemplo até do meu carro. Por exemplo, se J. Neto tem um carro e esse carro está participando de uma movimentação e um juiz bloqueia as contas jurídicas daquele carro e esse carro de J. Neto é financiado, o juiz está bloqueando a conta de um banco, que não tem nada a ver. Foi o que aconteceu com muito caminhoneiro. Ele bloqueou as contas da Rodobens, que é um banco, que financia os caminhões. E não tem nada a ver. Então, isso é, na minha concepção, da parte do Supremo, já um desespero. Eles estão desesperados. O comportamento aí do Alexandre Moraes... O comportamento já é de desespero. Bem claro mesmo. Mas essa tendência de antes e pós-campanha, preparando terreno de forma apressada para Lula assumir o poder. Então é um trabalho. Então está mais do que claro o comportamento de Alexandre Moraes trabalhando até o último instante para Lula assumir. E aí o Brasil se acordou, nós estamos acordados, estamos gritando e dizendo, esta eleição ela foi tomada, manipulada, não se pode admitir um candidato a presidente em todos os estados do Nordeste perder de forma arrasadora e só ganhar numa cidade, Santa Cruz, ali no Capibaribe, em Pernambuco. Votação assustadora, por exemplo, Lula 65%, 70%, e um presidente como Bolsonaro, que teve um efeito muito positivo no Brasil, tem lá 30%, 40% só, ou 30 e tanto, quer dizer, não, em todos os estados, foi manipulado. E várias urnas que Bolsonaro zerou. Exatamente, também é absurdo. Agora, por exemplo, o que foi mostrado na reportagem é que urnas do ano de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, essas urnas, tinha muitas urnas dessas que, por exemplo, vamos supor, dentro do Ernestrão, um exemplo, dentro de um colégio, que eu vou dentro do Ernestrão, dentro de um colégio, que tinha urna dessas épocas, e tinha urna também mais moderna, 20, 22, urna mais nova, essa mais nova. Quando você pegava no mesmo colégio eleitoral, o Bolsonaro tinha, ou ganhava ou perdia por pouco. Mas quando ia para essas urnas mais antigas, ele zerava. No mesmo canto. Ele zerava e todos os votos daquela urna era... Por isso que eu digo, manipulação. E só eles têm acesso. Quer dizer, houve toda essa situação. É uma situação muito complicada. É muito temerário isso. Você está entendendo? A gente vai ver aí o que é que vai vir com esse relatório, esse pedido de anulação da campanha por parte do PL, né? E vamos ver o desenrolar disso. Só que o povo está na rua, o povo já está escaldado, e o povo está na rua porque o povo está preocupado com a sua liberdade. Por que eles não estão passando para o Exército lá, o código... Fonte. Por quê? Porque tem entregar. Se a coisa é transparente... Se é transparente. Porque é isso que eu estou dizendo para você. A contagem dos votos tem que ser pública, tem que ser transparente. Não, mas está aqui, ó. Tudo aqui, ó. A mais B. Se não entregou, porque foi... A mais B. Porque o voto é secreto. Mas a contagem tem que ser pública. Pronto. Anularam agora a eleição na Alemanha. Teve uma eleição anulada na Alemanha.
Quem anulou a eleição na Alemanha? A justiça. Mas a justiça aqui deu uma campanha para como é que ela vai anular. É complicado. Olha, o negócio está complicado. Por isso que o povo Só tem no que Brasil. bradar. O povo brasileiro Só no Brasil. Na Alemanha, e tem mais, a pessoa que estava lá na frente já está perdendo. Ou perdeu, parece. O exército não tem esse poder, não? O exército ele é garantidor da lei da ordem, que é a GLO. Está lá no artigo 142 da Constituição Brasileira. Mas isso, para ser decretado, Jota, tem que ter um embasamento e tem que ser uma coisa muito séria. Muitas provas. Porque não pode, de forma alguma, haver golpe. O golpe já teve contra a Constituição, dada qualquer poder. Mas a gente que joga nas 4 linhas tem que ser a coisa toda regular. Outra coisa interessante, eles dizem que as manifestações são antidemocráticas. O que é ser antidemocrático? É aquilo que pode trazer danos às instituições. As instituições brasileiras. Como é que uma velhinha na rua, uma criança com seu pai e sua mãe, vai trazer ameaça ou perigo às instituições? Você está entendendo? Mas se claramente a gente vê que uma instituição... Perfeito, perfeito. Mas se claramente a gente está vendo que apenas uma instituição está favorável a um candidato e que toda criança sabe que realmente está acontecendo ao contrário daquilo que poderia ser neutro. Lá nos Estados Unidos, apesar de ser um país de esquerda, eles não se envolvem... Ele não é um país de esquerda, ele é um país democrático que tem um governo de centro-esquerda. Não, eu estou dizendo, não só os Estados Unidos, mas tem país aí que o próprio STF não se envolve nem lado A, nem lado B. Neutro. A Suprema Corte não se envolve. Não se envolve. É um país do mundo. Não se envolve. Porque na realidade é o seguinte... Agora aqui no país, apesar de o próprio ministro Alexandre de Moraes ter sido colocado através do governo de Lula e outros ministros lá, por isso que aquele que deu um cargo para ele de extrema tamanho assim, um cargo muito importante, que só sai lá se morrer ou quando se aposentar. Mas aí, ó, eu coloquei você lá, mas você, ó, me defende. Quem que não quer? Porque na realidade, Jota, aquilo que eu falei, eu acho até nova, conversando. Eu particularmente, pronto, você vê os juízes nos Estados Unidos, eles são indicados, vê se você entende, eles são indicados por presidentes como aqui no Brasil. Uhum. Mas eles são juízes. Uhum. Eles são juízes. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui no Brasil são indicados advogados de partido político e de políticos que estão na Suprema Corte. Olha que complicação. Outra coisa, nos Estados Unidos, esses que são indicados para a Suprema Corte, eles são patriotas, literalmente patriotas. Eles não mudam a cor da bandeira. Hoje aqui a bandeira é vermelha, na sua maioria. Correto? Então, quando você olha para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mesmo tendo um país hoje de centro-esquerda, porque os democratas lá nos Estados Unidos são de centro-esquerda, os republicanos é que são de direita. E o republicano está fora do poder. Quem está no poder é o Biden, que é de centro-esquerda. Então, esse Biden que é de centro-esquerda, ele, apesar de ser de centro-esquerda, de ter algumas pautas progressistas, mas ele é patriota, ele ama o país. E aqueles juízes lá, ele ama a nação. E ele se detém só aos fatos jurídicos, aos autos. Aqui não. Aqui o juiz da entrevista tem rede social, é playboy, né? Aqueles caras são youtubers, são influencers. Influência, dá o nome, parece que é influência. O juiz daqui é um absurdo. Eles dialogam com tudo, eles se metem com... Eles perderam essa moral e hoje estão querendo trazer na ditadura, na base da caneta, a ditadura, porque está vivendo um estado de ditadura no país. Hoje nós temos a ditadura da toga funcionando dentro do país, dentro da nossa nação. É isso que o povo está na rua, o povo está na rua por causa disso. Lula entrando, não suporta mais. Lula tem que ser arrancado, assim na roça, o agricultor ele vai lá, vai plantar, ele tira ali as ervas daninhas, tem que limpar bem limpadinho para planta para colher. O povo brasileiro tem que tirar as maiores ervas daninhas do Supremo. E esta erva daninha chama-se Barroso e o Alexandre, que a todo custo
todo momento, esta Suprema Corte que envergonhou o Brasil está trabalhando contra o povo. A verdade é essa. Cícero, Tem que ser arrancado. Barroso, Alexandre de Moraes, por isso que tem que continuar aí nos quartéis, clamando aos generais e etc, etc. se você perguntar quem é o culpado disso tudo, o Senado brasileiro. Perfeito. O Senado tem que Porque o Senado brasileiro é o único órgão, é a única instituição que pode fazer um processo de impeachment para o juiz, ou chamar ele lá para convocar ele para ele explicar porque aquele ato anticonstitucional ele está legalizando. Então, se tivesse feito isso, não estava essa bagunça toda, não. A culpa aí é deles. Mas antes de tratar... Senadores da Paraíba, do Brasil, que ajam em prol da população brasileira. Eu quero mandar um abraço, assim, se você não se esqueça, a Toninho Marlete, também mandar um abraço a Rosana e Jair ali, que são ouvintes nossos. Certo. Também quero mandar um abraço para a Véi, meu amigo Véi, né? Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Se eu esquecer algum nome aqui, mas você está nos ouvindo, eu quero mandar um abraço para você em especial. Continue, Jota. Pastor, de início, o senhor já falou aí que as mídias vão sofrer muito, principalmente as redes sociais, que são as redes sociais. Mas tem uma coisa tão importante, tão sagrada, que é as igrejas, que vai sofrer muito sobre a perseguição aí desse novo governo. Porque o que eles tenham falado, eles vão cumprir, né? Chamar as igrejas, chamar os pastores, chamar aí os padres para uma conversa, para ser do jeito deles. Principalmente a questão do pagamento de impostos. O José Genuíno, que foi o presidente do PT, que foi preso, porque no PT, a diretoria do PT foi toda presa. Aqueles que passaram por cargo de confiança nesse país foram todos presos. Os ministros do PT, praticamente todos presos. Inclusive o chefe do PT foi preso também. Tá certo? Mas o José Genuíno, que foi presidente do PT, ele falou dessa questão das igrejas. Uma petista lá, um esquerdista lá, questionou ele, e aí como é que fica as igrejas, o quê? Ele meteu o cacete e disse, não, mas vamos devagar para nós não criarmos aqui uma guerra santa. Eles vão sorrateiramente devagar, entrando nas igrejas e fazendo a coisa devagar. Mas o povo de Deus aí está um pouco ligado. E se vem a perseguição que vem, porque nós já temos biblicamente, sabe, a nossa fortaleza que isso possa acontecer, e aí vamos superar. Se ele voltar, se Lula realmente assumir a bandeira, o Brasil realmente, é a mesma coisa dizer, a máfia, a roubalheira está de volta. Bilhões, trilhões foram saqueados, tirados do cofre. Então, esta mesma turma estão de volta, se isso acontecer. São precisamente 12 horas e 12 e 30 minutos. Né? Meio-dia e 28 minutos. No seu 28, daqui está parecendo já 30, né? Meio-dia e 28 minutos. Então, temos 2 minutos aí para encerrarmos nosso programa. Jota? Eu quero, primeiramente, aqui agradecer a Deus de essa oportunidade de abrir a mente, né, de todos nós que estamos aqui nesse debate. Agradecer a Cícero Ciprís, Cícero Leite, agradecer ao pastor Paulo Roberto, Arnaldo Maia, Jetson Souto, de a gente conduzir aqui um programa mais voltado para o bem-estar do nosso país, porque eu acredito aí que o nosso país vai reverter esse momento com pensamento negativo e vamos sempre pensar que a positividade, que é Deus, isso possa estar presente na vida de todos nós. Desejar aí um ótimo final de semana aí para todos e a gente volta na próxima semana com outros temas importantes. Quero agradecer a Deus. Cícero, suas considerações finais. Então, de forma bem preciosa, agradecer pastor Paulo, a J. Neto, a toda a comunidade de Queimadas que estão nos ouvindo, e esta é a mensagem que transmitimos em prol da população do Brasil. Há tempo, ainda há tempo. Senadores da Paraíba e do Brasil, atentai-vos neste assunto tão importante. Vamos salvar o nosso Brasil. Tomando as rédeas, tirando aí das mãos de Barroso, seu Alexandre, que está trabalhando até o último momento contra o povo brasileiro. Grande abraço do seu amigo Cícero Simplício. E muito obrigado, pastor.
mais uma vez aí, neste debate aqui, gostoso, maravilhoso aqui, neste momento. Eu quero também dizer para toda a população que está na escuta, nós temos uma grande audiência, eu quero dizer para todos vocês que tudo que nós trouxemos aqui são coisas que nós pegamos em jornais de renome, tá certo? Discutimos exatamente aquilo que eles discutem e trazemos uma verdade para que você possa entender. E quando você assiste determinadas redes de televisão dentro desse país, você está sendo desinformado ao invés de ser informado. Então a gente está trazendo o outro lado da moeda. Estamos trazendo a verdade e você entenda que nós pesquisamos, nós estudamos, nós nos atualizamos para podermos trazer conteúdo com qualidade para a sua vida. Quero agradecer a Ios, meu filho, está aqui na técnica, que Deus te abençoe, filho, a você, Jotinha, ó. Vai ter programa hoje ou não? O programa não vai fazer de novo não, porque está com a reforma da igreja, vai ter aniversário sábado. Certo. Então, agradecer aqui ao meu amado amigo, J. Neto, tudo aqui que a gente compartilha aqui nessa bancada. Agradecer a você, Cícero, muito obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. Grande patriota, Cícero Leite também, que Deus abençoe. E o filho de J que está ali fora, que Deus abençoe ele, rique abundantemente. E vamos agora para os nossos lares, que Deus abençoe você, caro ouvinte, amado ouvinte, que Deus te abençoe rique abundantemente.